Olá, muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito a participação de todos os que nos acompanham neste momento e a todos os que irão nos assistir mais tarde, porque essa live vai ficar salva no nosso IGTV. Quero fazer também um agradecimento muito especial à nossa coordenadora, a Juliana Martins, que proporcionou que estivéssemos hoje discutindo um tema tão relevante, tão urgente, tão importante. Meu nome é Cristiane Ferreira, eu sou professora de Ciências da Rede. Atualmente trabalho no Núcleo de Ações Integradas, o NAI, da Fundação Municipal de Educação de Niterói, e nós temos como um dos eixos de trabalho a educação em saúde. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema, sobre essa temática, vamos falar sobre saúde e, para isso, eu convidei o meu colega de equipe, o professor João Ricardo Assis, que é mestre em biologia, e a gente vai conversar hoje, então, sobre a importância das vacinas e sobre como combater o negacionismo científico. Eu vou temporariamente desativar os comentários e vou reativá-los ao final da nossa conversa para que vocês possam fazer perguntas para o professor João Ricardo. Então, deixa eu desativar e ver se ele já chegou. Só um minutinho que ele já deve estar chegando. João, você já está por aí? Ainda não, vamos aguardar um pouquinho. Já enviei o convite. João, se você não estiver vendo o convite, você solicita, por favor, a participação que eu te aceito aqui. Já enviei por aqui, mas pode não ter chegado. Vou tentar de novo. Aí, chegou. Só aceitar o convite agora, João. Opa! Olá, boa tarde. Seja muito Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem? boa tarde a todos que estão assistindo aí, ou que vão entrar para assistir. Finalmente o núcleo biológico do NAI, né, se reuniu, Pois né, é, uma live reunido. de um tema E para falar sobre. interessantíssimo, né? Exatamente. Tão importante, né? Tão urgente. Bem, então vamos começar. João, vamos começar falando sobre esse movimento negacionista, né? Que nada mais é do que escolher negar os fatos como forma de escapar deles, né? E é um movimento que estamos testemunhando muito fortemente aqui no nosso país, né? No mundo todo, mas muito especificamente aqui no nosso país. Mas esse não é um movimento, não é um fenômeno recente, né? Ele sempre existiu, ele existe desde os primórdios e acontece toda vez que uma sociedade se depara com alguma situação de instabilidade com a qual ela não consegue lidar muito bem, né? E esse movimento ele acaba encontrando forças em teorias da conspiração, em fake news, né? Que é o que a gente mais vê hoje. E é uma situação ainda mais grave quando se trata de negacionismo científico, né? A gente pode citar vários exemplos aí ao longo da nossa história. Um exemplo relativamente recente, há algumas décadas na África do Sul, o então presidente se recusou a
aceitar a gravidade do surto de AIDS que estava havendo no país, né? E a sua ministra da Saúde dizia que bastava uma alimentação rica em legumes para que as pessoas não contraíssem o vírus, né? O resultado disso é que hoje quase 20% da população da África do Sul é soropositiva. Então, nos últimos tempos, esse negacionismo científico ele vem ganhando muita força, principalmente por conta das mídias sociais, né? Então, eu queria saber, na sua opinião, quais são as consequências, né, as mais graves, para a sociedade e como combater esse negacionismo científico. Bem, gente, é um tema muito, muito importante a ser discutido nesse momento, né, em que a ciência, por outro lado, também está sendo muito visualizada, nunca se leu tanto artigo científico, nunca se levou tão em consideração a questão da ciência, né? Quantas entrevistas você já assistiu com infectologistas, né? Antes da pandemia? Agora, todo dia tem, né? Então, a consequência é essa, Cristiane. Morreu agora o John Magufuli, que é o presidente da Tanzânia. Morreu, acho que ontem, provavelmente de Covid. Ele fazia jejum, ele pensava que é só uma questão de alimentação, de ervas e tudo mais. Embora eu seja um adepto muito, muito fortemente da medicina não tradicional, né, preventiva, com ervas e produtos naturais, o que você vê na prática, né, é uma ação devastadora do vírus. Devastadora do vírus. Um senador saudável, né, 50 e poucos anos, 58 anos de idade, veio a falecer com todo o recurso, com todos os recursos, né, à disposição. Então, a questão é séria. Então, eu acho que tratar desse tema, né, nessas lives que o NAI está oferecendo, eu quero dar uma boa tarde aos professores, né, a gente tem um recado especial para eles, né, nessa live, acerca da importância da escola nessa cicatrização conceitual que a sociedade vai ter que passar, né, após essa pandemia, mas realmente é uma questão histórica, está muito mais arraigada na nossa cultura, uma ideia daquele São Tomé, né, daquela ideia de você sempre estar desconfiando de alguma coisa. E a ciência não é de hoje, né? Ela luta contra o negacionismo sempre. Sempre, né? Porque as questões que geram ou solicitam ou exigem mudança nem sempre são bem aceitas no geral, né? Então, acho que o cerne da questão toda, né, eu acho que é a palavra mudança, né? É digamos assim, um efeito um pouco refratário a essa questão de você aceitar, às vezes, uma mudança de posição, aceitar se permear por um conhecimento mais amplo, mais igualitário, reconhecer, né, que, às vezes, a posição muito egóica, né, em se manter em uma posição, em um patamar, às vezes, é puramente uma questão de ego mesmo, né? Que o mundo poderia ser melhor se a gente fosse mais condescendente com as ideias que são muito melhores que as nossas. Então, eu falo então para os meus colegas professores, amigos aqui de Niterói, de São Gonçalo, Cachoeira e Macacu, que é um momento de acolhimento dessas mentes torturadas por falsas certezas, não é? Eu fico imaginando, imagina 200 anos, né, depois de Cristo, surgiu a ideia do geocentrismo, né? Ptolomeu lançou essa. 2.000 anos se levaram. 2.000 anos se levaram para poder a ideia que a Terra é o centro do universo. Parece ser até meio ridículo, né? Mas que fundamenta muito a ideia do terraplanismo, né? Teve que passar por Galileu. Galileu teve que sacrificar, literalmente, né? Foi exilado. Teve que passar por Copérnico.
que fez a fundamentação matemática do hélio, ou seja, giram ao redor do Sol, não giram ao redor da Terra. E depois o Kepler, ele também fundamentou matematicamente, né, as órbitas elípticas e como que é a mecânica celeste, né, o movimento dos astros. E teve que ser somente aceita, né, no Isaac Newton, né, com as leis da gravitação, já, né, no período já mais contemporâneo. E, mesmo assim, ainda você se depara com postagens, às vezes, de pessoas que você gosta, que você ama, falando de teorias de conspiração e, especialmente, falando de terraplanismo. E você fica mais ainda abismado quando isso parte de setores da administração pública que deveriam estar muito bem alinhados à ciência, ao que realmente coisas emancipatórias, né, das pessoas, né? Nós somos professores e sabemos que as coisas emancipatórias passam pelo conhecimento, né? E a ciência, como a gente sabe, né, nós como biólogos sabemos, a ciência, a biologia, a ciência em si é a análise crítica, né? Você olhar de manhã, ver o sol nascendo no horizonte, ele fazendo o seu ciclo pela abóbada celeste, se pôr, não significa que aquela visão ali ela explique tudo. Então a ciência ela é chata, ela vai nos detalhes, ela é observadora, ela é crítica. E eu acho que esse é um tema muito importante, principalmente, né, nesse momento. Eu quero te agradecer ao Nai, a Juliana, a você por estarmos aí, e dar um abraço afetuoso, especial aos meus colegas da Casa Amarela, que tem pela frente um grande desafio, né? Nós estamos na transpandemia, poderia ter sido uma coisa pontual, né? Mas se alongou por mais de ano, e a gente precisa pensar em estratégias não só de saúde, como também de educação nesse momento. Uhum. Então, a ciência acaba tendo que convencer as pessoas de que o conhecimento científico faz diferença, né? É muito importante para as suas vidas. E como que a gente pode fazer isso, na sua opinião, sem desencadear um efeito contrário, sem desencadear o efeito backfire, que é aquele em que um fanático acaba se tornando ainda mais convicto das suas ideias, né? Porque as pessoas têm uma tendência em querer selecionar somente as evidências que agradam mais a opinião inicial dela, né? Então, quando você apresenta Sim. as ideias iniciais, muitas vezes a pessoa acaba se fechando ainda mais e se tornando ainda mais radical nas suas ideias, né? Então, como convencer as pessoas acerca dessa utilidade do conhecimento científico sem causar esse efeito contrário? É um dos temas que a gente tem muita gente João, escrevendo sobre travou? isso. Né? Agora está me ouvindo? Sim, sim. Tem muita gente escrevendo sobre isso agora, porque, sem dúvida, essa questão do negacionismo, sendo como um surto sociopático, não seria não seria uma doença social, mas uma doença perceptiva. Muitas pessoas das áreas da psicologia, da cognição, estão fazendo muitos artigos sobre isso. Então, exatamente, você citou o efeito backfire, que seria esse efeito da polarização. Né? Você tem um cientista que ele se dedicou a vida inteira para desenvolver um medicamento, uma vacina, alguma coisa assim, e do outro lado tem uma pessoa que não tem conhecimento científico profundo nenhum, que absolutamente nega, né, tudo aquilo que o outro representa. E, sem dúvida nenhuma, esse vetor, esse fluxo energético entre dois pontos, né, essa oposição, literalmente, ela não... É muito difícil entrar num processo cinético ali. É muito difícil fazer aquilo ali andar. Aquilo ali só vai aumentar a tensão e aumentar a polarização. Então, a gente
pensa, né, dentro da questão pedagógica, que sempre é o momento de encontrar um contraponto, né? Dessa linha sobrecarregada, horizontal, fazer uma coisa triangular, né? Colocar um outro ponto ali entre os dois extremos. Talvez a escola, a educação, o professor, que possa cumprir esse papel importante, né, em tantas práticas que nós, professores, sabemos. Eu trabalhei 22 anos, com muito prazer, com muita alegria, no Altivo César, e lá a gente faz discussões sobre temas polêmicos, né? Lembra dos tribunais, né? A gente fazia um tema. Você vai defender esse lado, você vai defender o outro lado. E, então, só que a gente nunca pensa em vitória, né? Ali todo mundo ali está entendendo o que é uma argumentação, o que é uma prova científica, o que é um achismo, o que é um senso comum, né? Então, ali no processo educativo, onde o aluno está defendendo uma ideia, e no final ele reconhece que aquela ideia é uma ideia que é ultrapassada, que é um conceito que, na verdade, não vai libertar ele, na verdade, vai aprisioná-lo cada vez mais, não é uma coisa emancipatória, o aluno vai entendendo um pouco mais essa questão. Eu acredito também que essa questão do negacionismo, que vem com tanta força, também seja um pouquinho de falta de uma escola, entendeu? De falta de um curso de extensão, de um ambiente acadêmico, talvez uma preguiça um pouco mental de pensar, de preferir absorver integralmente ideias de mentores. Não estou dizendo que todas as ideias sejam erradas, não é? Eu acho que a ciência, a natureza do conhecimento científico, Thomas Kuhn, não é? Ele é a estrutura das revoluções científicas. Existe uma estrutura de mudança na ciência, não é? Então, a ciência ela está preparada para enfrentar a mudança. O conhecimento científico não pode também ser, né, cristalizado. O conhecimento científico, em síntese, né, na natureza mesmo dele, ele é um processo dinâmico. Não é? Então, é dinâmico. E a natureza, cada vez mais que você... Geralmente é assim, você melhora o objeto de observação e você amplia os conceitos, né? Antes da invenção do telescópio astronômico, né, se pensava que existia só aqui essa relação Sol, Terra, Lua e estrelas, né? Aí depois começou a observar, conforme os equipamentos e métodos, né? Não é só equipamentos mecânicos, não. Existe também equipamentos filosóficos, conceituais, também, que ampliam a nossa visão. Não foi só o telescópio orbital Hubble que nos deu outra visão do universo, não é? Para entender que nós temos bilhões de galáxias. Então, a ciência tem que acompanhar, né? E o espaço, e o tempo, né? A física teórica teve que acompanhar essa nova amostragem de uma realidade. Então, eu entendo, Cristiane, que a questão da visão, né, de você sair, abrir a janela, buscar novos conceitos, se permitir ser interpenetrado conceitualmente e, na prática, também ver o mundo. Teve um ministro aí que não sabia que havia gente morando em lixão. Ou seja, um ministro, uma pessoa graduada no Executivo Federal, ou seja, ficou estagnado, ficou estarrecido. Então, eu acho o seguinte, eu acho que nós temos realmente que permitir aos nossos alunos essa devida alfabetização científica. Né? Ferramenta que você vai utilizar em toda a sua vida. Em toda a sua vida você vai utilizar isso. Né? Eu vou colocar lá na internet uma pessoa enfiando um clipe de metal na tomada. Né? Ou seja, o cara vai, com base ele não pode saber nada disso, né? Mas ele vai usar um critério crítico de observação do fenômeno e ver que aquilo, né, não vai dar certo. Eu vou tomar cloroquina
sem ter nenhum artigo científico. O único que teve, foi descartado pelo próprio autor, para poder eu fazer um tratamento preventivo ao Covid. Pior, eu vou comprar lotes e lotes de cloroquina, estocar na Fiocruz, estocar nos institutos de pesquisa para poder oferecer kits para a população. Então, é necessário um preparo para poder se embrenhar no mundo científico, né? Então, a gente tem essa questão. O efeito backfire, ele é um efeito que foi desenvolvido lá na Universidade de Michigan, e hoje é um dos temas mais importantes. Eu vou até colocar para você compartilhar no seu no chat aí, tá, Cris? Vou mandar aqui pelo WhatsApp. Os links que a gente vai falar, que são essenciais, que são basicamente maneiras com que você pode lidar. O outro link que a gente estava sugerindo para você, que é professor, que é um batalhador pela verdade nas redes sociais, né, enfrenta aqueles trogloditas de frente, de peito aberto, né, com toda aquela paciência amorosa, né, de falar com o próprio amiguinho que é negacionista que ele está errado, né, sem perder a ternura, né, que é a questão do professor Ronaldo Pilate, que ele está muito no YouTube, ele faz muito podcast, que fala da questão de por que acreditarmos apenas no que queremos acreditar. Eu sou lindo, então tudo que falar que você é lindo, você vai acreditar. Mas tudo que falar que você é fora disso, de lindeza, você não vai acreditar. Porque você, de certa maneira, se alimenta, né, de endorfinas do prazer, né, dos neurotransmissores de dizer que você está certo. Acho que deve ser uma sensação muito, muito maravilhosa mesmo, que todo mundo fala assim, poxa, você está certo. Deve ser melhor até do que comer chocolate. Então, essa questão se baseia na seguinte temática assim, que o professor Pilate fala. Abre aspas. A ciência, ao investigar o mundo, observa que ele está em constante transformação e mudança. Para muita gente, essa transitoriedade pode causar grande desconforto e insegurança. Fecha aspas. Então, é um tema que a gente tem que mais acolher, não acolher as ideias, mas acolher o estado de solidão, talvez, né, intelectual, que as pessoas às vezes se encontram. Falando especificamente sobre vacinação, né, a vacinação ela não é uma decisão individual que não tenha consequências para a sociedade. Né, a vacinação é um ato de saúde coletiva. E as vacinas são a nossa maior estratégia na saúde pública. Elas aumentaram nos últimos 2 séculos cerca de 30 anos na expectativa de vida da população mundial. Né? Então, debater a importância, a segurança, a eficácia das vacinas é algo completamente fora de propósito, né? Isso já está mais do que provado. Mas, e a gente sabe que o Brasil tem uma cultura de vacinação muito forte, né? Muito eficiente, mas, recentemente, em paralelo ao movimento anti-vacina, a cobertura vacinal aqui no país ela tem diminuído, né, fazendo até ressurgirem algumas doenças que já haviam sido eliminadas, como o sarampo, que foi eliminado em 2016 das Américas, e novos casos começaram a aparecer. Né? Aqui a gente pode atribuir esse fenômeno, né? Qual a sua opinião a respeito disso? E você acha que a gente pode dizer que a campanha de vacinação no Brasil é uma vítima do seu próprio sucesso? Eu vejo numa pesquisa que você vê nas publicações, nos artigos, que os movimentos anti-vacina eles são mais organizados e fortes na Europa. E por quê? Porque, digamos assim, no primeiro mundo civilizado do Cone Norte, não se fazia, há muitos séculos, necessária a questão da imunização em massa.
Ao contrário, no Brasil, né, pela até sua proporção continental e grande quantidade de população e pobreza e falta de saneamento básico e problemas que envolvem a qualidade de vida, as questões que envolvem imunização coletiva são mais comuns. São mais comuns. Então, toda essa questão antivacina é uma questão importada, é uma questão externa à cultura brasileira. O que me deixa realmente triste é a total falta de reconhecimento histórico de instituições como a Fiocruz, como o Instituto Butantan, que todo mundo aqui que tem mais de 20 anos, já foi espetado. Não, mais de 50 anos para cá, todo mundo, 60, todo mundo para cá. Só, tudo bem, na minha época não tinha. Então você estava num local muito privilegiado, que não era área endêmica, ou você é muito velho. Se for no Brasil, então é uma questão muito séria a se discutir, e talvez isso esteja refletindo em toda essa situação, né, preocupante que o Brasil está passando agora, né, com 90 mil novos casos por dia de Covid. Né? Eu cheguei a estagiar na Fiocruz, eu cheguei a ver como que aquela estrutura toda industrial funciona. Ela depende de matrizes, de cultivo dos organismos, né, para você gerar os IFAs. Né? Você tem que cultivar o vírus, né, o patógeno, para poder você colher. Você cultiva ele em tecido, geralmente ovo, você purifica, você multiplica, você dilui, invasa e remete. Tá? Isso é uma cadeia industrial que muito frágil nesse processo. O que nós vimos nos últimos anos, nas últimas gestões, desde o Temer, um pouco Dilma, né? Até pela asfixia do governo Dilma na época, e Temer, e com certeza agora na era Bolsonaro, uma remoção nesse suporte estratégico das instituições. Não é à toa que o Butantan e que a Vital Brasil, Fiocruz, né, estão, ao mesmo tempo, simultaneamente, dependentes de IFAs do exterior. Nós temos um Programa Nacional de Imunização de influenza exemplar. Exemplar, uma vigilância genômica, ou seja, uma vigilância genômica da influenza, onde todo ano você atualizava o imunizante para poder fazer a vacinação de influenza na população. Exemplar. Ou seja, é uma infraestrutura que não se monta de uma hora para outra, não só pela questão estrutural, como também da questão dos recursos humanos. São mestres, doutores, pós-doutores, médicos, biólogos, infectologistas. É uma equipe técnica de altíssimo valor, uma equipe técnica mesmo, de técnicos na área de saúde, que o Brasil possui, que os institutos federais possuem, que o próprio SUS possui. Né? Então, essa questão para aquele que fala para mim que não vai vacinar, tal, que coloca dúvidas sobre um imunizante que foi aprovado pela Anvisa e está colocado para a população, eu falo o seguinte: então você pega, você compra uma poltrona bem confortável, bota na frente da TV, liga no noticiário e vai assistir, e assista a vitória da vacina, a vitória da ciência sobre o Covid. Se Deus quiser. Né? E a ciência tem a condição de exercer mais dessa vez, salvar mais esse dia, salvar mais essa guerra. Porque vai ser aqui no Brasil, pelo menos, né, a gente não teve disciplina comportamental para poder conter o vírus no seu espalhamento, então nós dependemos agora da vacina.
Nós dependemos agora do imunizante. Preferencialmente, Cristiane, preferencialmente, eu torço muito que a Fiocruz já deu sinais, já deu notícias bem promissoras, o Instituto Butantan também, e outras universidades brasileiras já têm aporte para isso, de nós conseguimos produzir o nosso próprio ingrediente farmacêutico ativo. Ou seja, o Brasil ter condição, né, de, em escala, produzir em todas as etapas o imunizante. Né? A transferência tecnológica está em andamento com a AstraZeneca e a Fiocruz e o Butantan com a Sinovac. Há possibilidade de nesse ano ainda, essas instituições produzirem 2, 3 milhões de doses por dia, e suficientes para poder a gente imunizar nosso Brasil, que não aguenta mais. Acho que a pessoa que fala que não quer se vacinar, que não acredita na vacina, é uma pessoa que não tem coração. Não tem coração porque ou não sofreu nessa pandemia com perda nenhuma. Sim, eu acho que passa muito por aí. Fora isso, eu prefiro me concentrar nessa questão, né, desses centros de pesquisa, mais uma vez, produzirem as vacinas necessárias para a nossa população. Uhum. E o curioso é que esse movimento antivacina, né, os seus defensores, eles utilizam os mesmos argumentos há mais de 135 anos. Né? É um movimento muito antigo, que ainda consegue adeptos, mas talvez passe por isso que você falou. Né? Não só em relação à Covid, mas em relação a outras doenças também erradicadas ou praticamente erradicadas. Né? A polio, por exemplo, essa geração não viu as consequências da polio, né? Como gerações anteriores viram como era terrível, né? Ter centenas, milhares de crianças vítimas dessa doença. Né? Então, talvez as pessoas fiquem um pouco... A varíola, terrível, né? A pele completamente lesionada, toda a pele do corpo com marcas de cicatrização, de bolhas, horrível, terrível. A varíola tinha um impacto social tremendo. Né? Então, a gente vê... por que a ciência avançou tanto? Você ia perguntar isso. Tão rápido assim? Mas a questão nós temos o quê? Nós temos tecnologia de informação, de processamento de dados. Você tem máquinas hoje que fazem leitura de amostras biológicas em DNA, e você pode fazer todo o acompanhamento, né, das variantes mutagênicas. Ou seja, nós temos, né, parcerias, ainda bem que nós temos amigos na ciência, né? Nós temos quebra de patentes, né? O Brasil não quis quebrar patentes, mas outros países quiseram quebrar suas patentes para poder um esforço admirável da ciência, um esforço mundial, sem precedente na história, de criarmos um imunizante em plena pandemia. É chegada a hora, né, da gente reconhecer o mérito desses cientistas, dos pesquisadores e das suas instituições, especialmente o SUS. Sim, sem dúvida. Essa crise, né, eu acho que a gente vive não só uma epidemia do vírus, né, a gente vive também uma epidemia de grandes bobagens, né, a gente vê muitos absurdos sendo ditos o tempo inteiro, né, mas a gente sempre tem essa esperança de que a ciência consiga triunfar no final, né, como sempre triunfou. Essa crise, então, por mais dramática que seja, né, do ponto de vista humano, sanitário, também pode ser uma ocasião histórica para a gente repensar o nosso modo de vida nesse planeta. Né? E, dessa forma, incluir uma série de comportamentos, de atitudes mais conscientes, né, no nosso cotidiano. Como você vê, então, você falou um pouquinho, né, anteriormente, mas como você vê esse momento que a gente está vivendo, transpandemia, e o que você espera desse futuro pós-pandemia? A palavra agora é transpandemia. Como eu disse para vocês, infelizmente, a pandemia não foi um ponto, né, no gráfico. Né? Está sendo uma grande mancha, aquela mancha que você
aquele mosquito, você mata ele, esfrega ele na parede, assim, fica aquela mancha enorme. E está se alongando, né? Está se alongando, e realmente essa questão, acho que nós temos que focar mais nas questões globais. Essa pandemia deixa um legado de emergência global, né? Como biólogo, a gente acompanha as questões nas frentes de pesquisa. Infelizmente, essa questão da pandemia já estava sendo esperada, estava sendo aguardada para algum momento acontecer. Devido ao quê? Devido ao trato muito irresponsável que nós estamos tendo com o meio ambiente. Tá? Depois eu coloco também um outro artigo interessante sobre a origem das pandemias no mundo. A grande parte das pandemias que surgiram no mundo ao longo da história surgiram diretamente ou indiretamente por questões ambientais. Ambientais naturais, de ambientes, de nichos ecológicos desalojados, como foi o Covid, ou por questões ambientais sociais. Esgoto, água contaminada e outros, né, hábitos não muito adequados de higiene e tudo mais. Então, o Covid e essas interações de vírus de RNA, nós temos DNA e RNA também, mas o nosso código genético é baseado no DNA. O DNA é uma fita dupla de nucleotídeos extremamente complexa, formando 23 pares de cromossomos em nossas células, né? O vírus não. O vírus de RNA ele tem uma fita simples e uma única fita em sua estrutura hereditária, digamos assim. Então, esses tipos de RNAs, quanto mais de parentes os vírus forem, apresentam facilidades de interação e de mesclagem disso aí. O resultado foi, né, ao longo da história, a gripe aviária, a gripe suína, geralmente envolvendo, né, adenovírus e geralmente envolvendo influenza, né, uma influenza turbinada por outro RNA. Foi isso que aconteceu no Wuhan, né, graças à caça, exploração exacerbada de recursos e animais para comércio, para alimentação, e essa relação muito promíscua entre esses seres, e rapidamente, né, não demorou muito, né, não demorou muito, para que nesse caldeirão genético, né, uma influenza fosse turbinada por uma influenza zoonose. Muitos artigos estão sendo publicados acerca desse assunto, né? Eu sugiro que você e as pessoas que estejam assistindo se interem, né, se forem da área, assim, que é uma questão de extrema fragilidade no mundo hoje. Então, nós temos que olhar com bastante carinho para as áreas naturais, para as florestas, digamos assim, os refúgios genéticos. Uma floresta tem toda a miríade de organismos. E também vírus. E também bactérias. Né? Então, a gente precisa entender, né, a gravidade que a gente está, o risco que nós estamos submetendo às populações quando nós não entendemos esses habitats como fundamentais serem, né, preservados. Eu torço muito que a ciência demonstre toda essa capacidade atlética, né, virtuosa, espetacular, de se criar um imunizante, de fazer uma união mundial para combater um vírus que nós, da ciência, nós, biólogos, médicos e todos os sociólogos e todas as áreas do conhecimento, religioso também, que nós consigamos ter o mesmo ímpeto, a mesma energia, a mesma vontade para poder encarar as questões sociais e fundamentalmente, as questões ambientais. Né? Porque
o Covid já deu o recado. Já deu o recado. Né? O que um sábio faz? Ele aprende com a história. Ele aprende com a história, porque sofrer outras vezes já é karma. Né? Você deu mole, então agora a culpa não é o vírus, não é do vírus. Você sabe que é uma força da natureza. Você sabe qual é o mecanismo que propicia esse surgimento, esse risco. E você precisa fazer por onde para evitar. Sem dúvida. Você já falou sobre o nosso papel enquanto educadores em todo esse processo, né, de combate ao negacionismo, de fortalecimento das ideias, do pensamento científico, né? Existe um recurso, né, que está sendo muito utilizado hoje em dia na educação, que é a gamificação, né? Uma estratégia muito eficaz, uma das apostas da educação nos dias atuais. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, sobre como, em especial, a nossa equipe está trabalhando nesse sentido, né, e contribuindo para a implementação dessa estratégia na nossa rede. Ok. Eu e mais 110% dos meus alunos gostam de jogo. Né? Então, quando eu falo, não sou designer de jogo, não, eu sou gamer, mesmo. Então, e o jogo ensina muita coisa. Né? O jogo ensina estratégia, inteligência, matemática, geometria. Dependendo do tipo de jogo, você escreve melhor, você lê melhor. E a gamificação, eu inicialmente comecei experimentando com alunos nas trilhas ecológicas, com aplicativos de reconhecimento vegetal. Né? Os aplicativos que você tira a foto de uma planta, ele vai fazer um algoritmo, vai rodar e vai buscar ali na hora, pelo menos a família da planta, alguma identificação mais imediata. Né? Uhum. Às vezes não é perfeito, aí o professor está lá para poder orientar. É o PlantNet. O PlantNet, para mim, nos meus testes, né, com os alunos, foi o mais interessante. Então, em outros momentos foi também a questão de programa de computador, no caso Celestia. Celestia é bem legal, que é um explorador, é um simulador espacial, né? Os planetas, as órbitas, tudo na escala, direitinho, lindo, com imagens da NASA. O Celeste é ótimo, eu sempre uso mesmo, tem o Stellarium também, o Celeste. E começando vendo essas questões, né? Aí o aluno tendo muita interação com a questão, digamos assim, digital, né? E eu passei a pesquisar e todo mundo jogava alguma coisa. Todo mundo jogava alguma coisa. Nem que fosse Mario Kart, nem que for uma coisinha simples assim, né? Xadrez online. Que eu acho ótimo, né? O jogo de xadrez, né? Aquela série maravilhosa, você assistiu também, né? A série que fez muito sucesso, o Gambito da Rainha, né? Maravilhosa. Ainda não assisti, série. Acredita? Todo mundo me recomenda, mas eu ainda não assisti. Espetacular a forma, né, com que o autor, né, da série retratou com perfeição o mundo do xadrez, o mundo da inteligência. Né? Foi maravilhoso, maravilhoso. Então, antes de terminar, Cris, o que acontece? Eu comecei a pensar nessa questão do NUNAI, né, nesse período de pandemia, no ano passado, eu comecei a bolar uma ideia de tipo RPG com o Covid. Aí surgiu o Covid Game. Surgiu o Covid Game, disponibilizei na plataforma escolar da rede, e com meus alunos, no Altivo César. E esse ano a Juliana, né, me desafiou para poder a gente... Sabe como é que é a NUNAI, né? NUNAI são os... Desafio atrás de desafio. Para criar uma coisa mais focada com a saúde. Né? Aí surgiu o Saúde Game. Saúde Game é uma plataformazinha bem interessante, que você, né, como se fossem uns slides, que você vai seguindo uma série de
conceitos para poder se aprofundar no jogo e vencer os desafios, né? Essa plataforma deve estar sendo publicada no nosso canal, no nosso portal educacional, né? E nossas redes também, né? A Fundação agora ela está centralizando mais as questões, né? Uniformizando mais, deixando mais transparente o trabalho, né? Que é muita coisa. É importante organizar assim e se colocar à disposição para críticas e análises. É mais ou menos isso. É que nem um fórum, um teatro, um júri, né? É uma ferramenta que o professor pode se utilizar para criar debates acerca de temas da ciência. No caso, o Saúde Game fala das vacinas, dos soros e da importância disso tudo para a nossa saúde. Né? Você, depois, no finalzinho da live, dando tempo, eu mostro para vocês aqui, vou dar um spoiler, primeira mão, né? A telinha inicial do game. E é isso, né? Então, eu acho bem legal o trabalho do NAI, porque quando eu integrei a equipe, eu pensei que eu fosse ficar no meu nicho apenas, né? Mas não, eu estou aprendendo muito. Eu aprendo muito com você, com o Cristiano, com a Juliana, com todos os colegas, João Cristão, Janaína, com a Yoga. Então, é um naipe de excelência que nós temos. E acho que agora, né, com essa sintonia nova, né, iremos dinamizar, né, essa nossa ainda mais. expertise ainda mais. Eu acredito piamente, eu achei bem produtiva as discussões até agora, então eu acredito que a escola pública terá um papel fundamental. Os equipamentos públicos, formais e não formais de ensino, as escolas, as unidades de conservação, os espaços educativos, nesse período pós-pandemia. Porque o nosso aluno, ele precisa da escola. Ele precisa da escola. Ele precisa ter a segurança de entrar na escola e usufruir todos os recursos que a escola pode oferecer. Então, nós temos que dar a eles segurança sanitária, né? Temos que dar a ele imunização e aos colegas profissionais da educação também, e priorizar isso, porque realmente é um prejuízo. A gente sabe que nós estamos lidando com questões bem mais fundamentais, que são questões relacionadas à sobrevivência, tanto Sim. financeira quanto física mesmo. Né? Eu perdi colegas no Antigo César, pessoas que eu amo, né? Não estou deixando de amar. Eu senti um luto muito grande. Sei que todos nós estamos passando por isso, né? Mais dentro do núcleo familiar ou mais fora. Mas acredito sim, acredito que toda iniciativa para poder atrair o interesse do aluno para a ciência, para o contexto, para que ele consiga ler com mais clareza o contexto de hoje, que é um contexto histórico, é um momento histórico no que estamos passando, que ele tenha uma narrativa bem realista do que está acontecendo, né? Que ele não fique com dúvida do que está acontecendo, que ele não fique achando que ficar perdido nessa polaridade, que a escola tenha o nosso, que a escola tem um acolhimento psicológico, um acolhimento social, territorial. E então acredito que estou vendo à nossa frente, Cristiane, todos os amigos da Casa Amarela e da Fundação Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Educação e de todas as secretarias da Prefeitura de Niterói, um grande desafio que nós temos plena condição de atender as demandas, porque nós temos um governo que ouve e um corpo qualificado, e a gente tem todas as condições de exercer o papel do servidor público, que é, né, mais uma vez, né,
mostrar seu trabalho, seu serviço. É o que está tirando o Brasil da pandemia, né, querida? Eu sei que os colegas médicos da rede particular também, mas a gente sabe da importância de um sistema público, né, de um sistema gratuito que pode te atender. E a escola é um deles. E estamos aqui na Rede Municipal de Niterói para atender essa demanda enorme que está se avolumando a cada dia aí estamos sem aula. Isso, sem dúvida. João, a gente tem 9 minutos para encerrar. Deixa eu abrir aqui os comentários para ver se alguém... Passou rápido, né? Rapidinho. Eu não tenho aqui como compartilhar a minha apresentação, mas vou ver então se dá para eu mostrar. Posso? Tentar dar uma... Pode. Eu ia ver se alguém tinha alguma pergunta. Deixa eu ver se alguém sim. tem. E aí você finaliza com a sua apresentação. Perguntas? Vamos aguardar um minutinho. Por enquanto, nenhuma. Então, você faz a sua apresentação, temos 8 minutos. Ok. Deixa eu só avisar uma coisa. Esses links que você mencionou, os links eu vou deixar depois na descrição ou nos comentários do vídeo. Tá? Porque fica mais simples assim. Perfeito. Tá, pode começar. Deixa eu dar de mais um. Enquanto estou ajeitando aqui, você pode falar que nós temos uma outra live importante aí no NAI, né? Sim, verdade. Dia 25 de março, nós temos uma live com a nossa coordenadora Juliana, recebendo a Élica, né, a Élica Takimoto. Deixa eu ver se eu falei o nome dela certo, que é um nome difícil. Isso mesmo. E para uma conversa muito importante, né, sobre o papel da mulher, né, que nada nos cale, que nada nos limite. Esse é o título da live, dia 25. A gente já está divulgando nas nossas redes sociais, então não percam, porque vai ser uma excelente discussão. Muito legal, né? Muito legal. Bom, gente, esse aqui então é o Saúde Game, né? Você tem um convite aí no GIF, na animação. Escolhi um tema escuro para poder ser mais econômico no celular dos alunos, né? Então, é uma plataforma de informações, né? E sorteio. Você vai ter um dadinho de D6, ou vai usar o dado aqui do programa, para poder sortear as opções que você tem aí como resposta. Então, você tem informações sobre o vírus, SARS-CoV-2. Na segunda questão, tem a programação do vírus, infectar e reproduzir. Na 3, você tem a identificação genômica do vírus, que é fundamental para poder você desenvolver o imunizante. Você tem a imunidade ativa das vacinas, a discussão sobre como que se faz as vacinas, a imunidade passiva do soro, né, que é importante também, muito, muito importante, que em Cachoeiras tem a Vital Brasil produz soros monoclonais de cavalo, que serão importantíssimos para casos graves do Covid, que produzem, né, que vão oferecer imunoglobulinas, né, anticorpos ativos para os casos graves, né, reduzindo assim o tempo de internação, liberando mais rápido o leito, desafogando o nosso sistema, esse gargalo que nós estamos vivendo. Falamos da Cruz e sua luta pela vida, um pouco da história, as vacinas na história da civilização, primeiro, né? Falar um pouquinho da história das vacinas, a Fiocruz e sua luta pela vida, um pouco da história da Fiocruz, a certificação dos imunizantes, falar um pouquinho como que um medicamento chega à sua mão, não é de qualquer jeito, não é o político que pagou, não é isso, né? Existe um critério científico e institucional muito forte em relação a isso. O que fazer na transpandemia, né? Está todo mundo cansado, exausto, o que a gente pode fazer para poder melhorar a nossa estima e cuidar da nossa saúde. E, por último, vigilância genômica, que é a questão das variantes, né? Porque o vírus, ele realmente ele não para. Ele não para. Ele não fica esperando. Que nem aquele no game modo fraco, né? Beginner. Tá lá o cara lá esperando você atirar nele, fica lá esperando, assim, olhando. Né? O vírus ele vai evoluir, ele vai evoluir. Infelizmente, ele não tem essa paciência, né,
de esperar. Então, esse aqui, basicamente, você vai ter no portal educacional mais detalhes sobre ele, né? E E detalhes também nas nossas redes sociais, né? A gente vai divulgar. E Sim, é um jogo exatamente. bastante informativo, né? Muitas informações, os professores podem utilizar de uma maneira bem interessante nas suas aulas, né? Discutindo todos esses tópicos. Muito legal. Então, eu agradeço a você, Cristiane, agradeço, um grande abraço a todos que assistiram em algum momento, que estarão assistindo essa live na gravação, e convido a vocês a visitarem nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso canal no YouTube, nosso Facebook, e vamos nos falando durante esse período, né? Então, acho que sempre lembrando, né, que diante de tudo que está acontecendo, a gente precisa valorizar a vida. A gente precisa valorizar a vida, precisa valorizar. A gente não pode desistir. O jovem, você que é jovem, você que está sofrendo muito, né, com esse isolamento, que fique com uma lição, né? Você sobreviva e você mostre com orgulho essa cicatriz, né? Para os seus filhos, para os seus netos, que com certeza eles vão perguntar: o que você fez durante a pandemia? Eu fui para o baladão? Não, com certeza, cada ato nosso, seja um político, seja um cidadão comum, nesse período onde todas as lentes estão voltadas para as pessoas e o que elas fazem, com certeza as pessoas vão perguntar e vão saber o que você fez. O que você fez na última pandemia? Ok, então, João, a gente já está com 2 minutinhos só para finalizar. Quero agradecer muito a sua parceria, sempre na equipe, aqui nessa live. Muito obrigada pela sua contribuição tão valiosa, suas palavras, seu conhecimento compartilhado com todos nós. Quero agradecer também a todos que nos assistem, todos que vão assistir em algum momento esse bate-papo. Muito obrigada. Certamente a gente vai ter outros momentos para conversar sobre outros temas também, e a gente convida vocês a sempre estarem aqui junto conosco. Ok? Então, até breve. Um grande abraço a todos. Excelente final de semana. Tchau, João. Ótimo final de semana. Se cuidem. Usem máscara. Isso aí. Tchau. Valeu. Tchau.